Oi, pessoas, bem-vindos à terceira leitura de Outsider. E assim, recapitulando o que aconteceu até agora, na leitura anterior a gente viu que o Terry foi visto, né, em um depoimento, foi contado que foi visto que o Terry foi a um barzinho, não lembro direito o nome, e nesse barzinho ele estacionou a van e foi embora com um outro carro verde, pelo que eu entendi. E aí depois ele pegou lá uma estrada mais longe de onde ele estava, né, de onde supostamente também o crime aconteceu, e ele estacionou esse carro verde que ele estava, que era o carro dele mesmo, estacionou numa área assim de mato, e depois ele foi para um motel e ele trocou de roupa lá, o que dentro dele ele trocou de roupa e ligou pedindo um táxi. Então, tá mais ou menos aí. E no caso, os policiais estão revistando a casa dele já nos tempos atuais, né? Porque ele foi preso. Vamos lá, capítulo 17, página 61. Depois da prisão no campo de beisebol, não havia chance de Ralph bancar o policial bom e uma tentativa de policial bom ou policial mau. Então só ficou encostado na parede da sala de interrogatório, observando. Ele estava preparado para outro olhar acusador de Terry, mas o treinador só deu uma olhadela nele. E sem expressão nenhuma, antes de voltar sua atenção para Bill Simmons, que tinha se sentado em uma das 3 cadeiras do lado oposto da mesa. Vendo Simmons agora, Ralph começou a ter uma ideia de como ele subiu tão rápido no emprego. Enquanto os dois estavam do outro lado do espelho, o promotor só pareceu um pouco jovem para o serviço. Agora, de frente para o estuprador e assassino de Frank Peterson, ele parecia ainda mais jovem, como um estagiário de escritório de advocacia que, por causa de alguma confusão, ficou encarregado de interrogar um criminoso dos grandes. Até o cabelinho de alfafa de pé na parte de trás da cabeça se somava ao papel no qual o sujeito caiu. Jovem, inexperiente, felicíssimo de estar ali. Pode me contar tudo, diziam aqueles olhos arregalados e interessados. Porque vou acreditar. É a minha primeira vez brincando com os garotos maiores e não sei o que fazer. Oi, Sr. Maitland, disse Samuels. Trabalho na promotoria do condado. Bom começo, pensou Ralph. Você é a promotoria do condado. Está desperdiçando seu tempo, disse Terry. Não vou falar enquanto meu advogado não chegar, mas posso dizer que vejo um processo de bom tamanho por prisão por engano no seu futuro. Entendo que está aborrecido. Qualquer um ficaria no seu lugar. Talvez a gente possa resolver rápido. Pode me dizer onde estava quando o garoto Peterson foi morto? Foi na tarde da última terça. Se estava em outro lugar, então... Eu estava, disse Terry. Mas pretendia discutir isso com meu advogado antes de discutir com você. O nome dele é Howard Gold. Quando ele chegar, quero falar com ele em particular. Acho que é o meu direito, não? Já que sou inocente, até que provem o contrário. Boa recuperação, pensou Ralph. Um criminoso de carreira não poderia ter feito melhor. É sim, disse Samuels, mas você não fez nada. Nem tente, Sr. Samuels. Não, você não me trouxe aqui por ser um cara legal. Na verdade, eu sou, falou ele, sincero. Se for engano, estou tão interessada em consertar toda a situação quanto você. Tem cabelo em pé na parte de trás da sua cabeça, disse Terry. É melhor fazer alguma coisa quanto a isso. Deixa você parecendo o Alfafa, naquelas comédias antigas que eu via quando era criança. Ralph nem chegou perto de rir, mas o canto da boca tremeu. Não conseguiu evitar. Abalado por um momento, Samuels levantou a mão para ajeitar o cabelo, que ficou segundo para baixo e voltou a levantar. Tem certeza de que não quer esclarecer isso? O promotor se inclinou para frente, a expressão honesta sugerindo que Terry estava cometendo um grande erro. Tenho, disse Terry. E tenho certeza sobre o processo também. Acho que não há acordo alto o suficiente para pagar pelo que vocês fizeram, seus filhos da puta. Fizeram hoje. E não só a mim, mas a minha esposa e as minhas filhas, mas pretendo descobrir. Samuels ficou onde estava por mais um momento, inclinando para frente os olhos inocentes e esperançosos grudados nos de Terry. Então se levantou, o olhar inocente desapareceu. Tudo bem, certo? Pode conversar em particular com seu advogado, Sr. Maitland. É um direito seu. Nada de áudio, nada de vídeo, nós até fecharemos a cortina.
Se os dois forem rápidos, talvez a gente possa resolver tudo ainda hoje. Tenho um jogo de golfe amanhã cedo. Terry fez cara de quem ouviu errado. Golfe? Golfe é um jogo no qual você tenta bater uma bolinha para que caia dentro de um buraco. Não sou bom em golfe, mas sou muito bom neste... Não sou muito bom em golfe, mas sou muito bom neste jogo, Sr. Maitland. E como o estimado Sr. Gold vai dizer, podemos segurar você por 48 horas sem acusação. Não vamos precisar de tanto tempo. Se conseguirmos esclarecer isso, levaremos o senhor para a denúncia logo cedo na segunda. Sua prisão já vai estar no noticiário da cidade até lá. E haverá ampla cobertura. Com certeza os fotógrafos vão pegar o seu melhor lado. Depois de enunciar o que supunha ser a última palavra, Seamus andou de forma quase impertigada até a porta. Ralph achava que o comentário de Terry sobre o cabelo dele ainda o incomodava. Antes que pudesse abri-la, Terry disse: Ei, Ralph! O detetive se virou. Terry parecia calmo, o que era extraordinário naquelas circunstâncias. Ou talvez não. Às vezes, o que eram frios de verdade, os sociopatas, encontravam aquela calma depois do choque inicial e se preparavam para o que estava por vir. Ralph já tinha visto isso acontecer. Prometi a Harry que ficaria de boca calada até chegar aqui, mas quero dizer uma coisa para você. Pode falar, disse Samuels, tentando não parecer ansioso, porém a expressão dele mudou quando viu o que Terry disse em seguida. Derek foi o melhor drag bunter que eu já tive. Não, disse Ralph. Ele ouviu a raiva tremendo na voz, uma espécie de vibrato. Nem comece. Não quero ouvir o nome do meu filho saindo da sua boca, nem hoje nem nunca. Terry assentiu. Consigo entender, porque eu nunca quis ser preso na frente da minha esposa, das minhas filhas e de 1000 outras pessoas, muitas delas minhas vizinhas. Por isso, não ligo para o que não quero ouvir. Só escute 1 minuto. Acho que me deve isso por ter escolhido o pior caminho. Ralph abriu a boca, mas Seamus colocou a mão no braço dele. Balançou a cabeça e ergueu os olhos de leve para a câmera no canto com a luzinha vermelha. Ralph fechou a porta e se virou para Terry, cruzando os braços sobre o peito. Peraí. Ralph abriu a porta, mas Samuel colocou a mão no braço dele. Eu acho que é porque ele queria ir para cima do Terry, eu acho. Ele achava que a ideia de Terry de vingança pela prisão pública ia doer, mas sabia que Samuel estava certo. Um suspeito falando era sempre melhor que um suspeito calado, até o advogado chegar, porque uma coisa acabava levando a outra. Terry disse. Derek não podia ter mais de 1,5 metros na época da liga infantil. Eu o vi depois disso. Tentei fazer com que jogasse na liga da cidade ano passado. Na verdade, e ele já cresceu 15 centímetros. Vai estar mais alto que você quando se formar no ensino médio. Aposto. Ralph esperou. Ele era mirrado, mas nunca teve medo na posição de rebatedor. Muitos deles ficavam com medo, mas Derek encarava de frente os garotos que arremessavam a bola sem ter ideia de onde ela ia acabar parando. Levou bolado algumas vezes, mas nunca desistiu. Era verdade. Ralph tinha visto hematomas depois de alguns jogos, quando D tirava o uniforme. Na bunda, na coxa, no braço, no ombro. Uma vez tinha um círculo azul e preto perfeito na base do pescoço dele. Essas boladas deixavam Janet louca, e o capacete que Derek usava não a tranquilizava. Cada vez que Day ia rebater, ela segurava o braço de Ralph com força, quase o suficiente para tirar sangue, com medo de o garoto levar uma bolada entre os olhos e acabar em coma. Ralph garantiu a ela que aquilo não aconteceria, mas ficou quase tão feliz quanto Jenny quando Derek decidiu que gostava mais de tênis. As bolas eram mais macias. Terry se inclinou para frente, chegando a sorrir um pouco. Um garoto baixo, assim, costuma conseguir muitas caminhadas entre as bases. Na verdade, era o que eu estava esperando que acontecesse. Hoje, quando deixei o Trevor Michael se bater, Derek, porém, não se fazia de rogado. Ele rebatia qualquer coisa. Bola dentro, bola fora, bola acima da cabeça, perto da terra. Alguns garotos começaram a chamar ele de Peidão Anderson, e o apelido pegou, pelo menos por um tempo. Muito interessante, disse Samuels, mas por que não falamos sobre Frank Peterson, então? O olhar de Terry permaneceu grudado no Ralph. Para resumir,
Quando vi que ele não ia seguir de uma base a outra, eu ensinei ele a fazer o Ubuntu. Muitos garotos da idade dele, de 10, 11 anos, não aceitam fazer isso. Entendem a ideia, mas não gostam de largar o bastão da base. Principalmente contra um garoto que não joga bem. Eles ficam pensando no quanto os dedos vão doer se levarem uma bolada na mão. Mas não Derek. Ele era corajoso, seu garoto. Além do mais, conseguia seguir pela linha. E muitas vezes, quando eu o mandava para o sacrifício, ele acabava conseguindo rebater na base. Ralph não assentiu nem deu sinal de se importar com aquilo, mas sabia que Terry estava falando. Tinha comemorado várias jogadas daquele tipo e viram seu filho correr pela linha como se a bunda e o cabelo estivessem pegando fogo. Foi só questão de ensinar a ele os ângulos certos do bastão, disse Terry, e levantou as mãos para demonstrar. Ainda estava suja de terra e provavelmente de arremessar bolas no treino de rebatida antes do jogo. Um ângulo para a esquerda e a bola vai na direção da linha da terceira base. Um ângulo para a direita, linha da primeira base. Não empurrar o bastão, na maioria das vezes isso só manda uma bola fácil para os arremessadores. Então, é só dar um impulso na última fração de segundo. Ele aprendeu rápido. Os garotos pararam de chamar ele de peidão e lhe deram um novo apelido. Se tínhamos um corredor na primeira ou na terceira fila do jogo, o outro time sabia que ele ia acertar uma. Não era fingimento. Ele colocava o bastão no home plate, assim que o arremessador começava a movimentar, e os garotos no banco gritavam: "Vai, Derek, vai!" Eu e Galvin também. E foi assim que chamaram ele o ano todo, quando ganhamos o torneio no distrito. Vai, Anderson, você sabia? Ralph não sabia. Talvez por ser uma coisa de time. O que ele sabia era que Derek cresceu muito naquele verão. Ele ria mais, queria ficar com o time depois do jogo, em vez de ir logo para o carro com a cabeça baixa e a luva frouxa na mão. Ele fez quase tudo sozinho, treinava como um louco até acertar. Mas fui eu que convenci a tentar aquilo. Ele fez uma pausa e disse com uma voz muito baixa: "E você faz isso comigo, na frente de todo mundo. Você faz isso comigo." Ralph sentiu as bochechas ficarem quentes. Abriu a boca para responder, mas Sam já o estava levando pela porta, quase empurrando. Ele parou a tempo de dizer uma coisa por cima do ombro. "Ralph não fez nada, Maitland, nem eu. Foi você que fez." Então os dois estavam olhando de novo pelo espelho e Samuels perguntava se o detetive estava bem. "Estou", respondeu. As bochechas ainda estavam vermelhas. "Alguns deles são mestres em nos afetar. Você sabe disso, não sabe?" "Sei." "E sabe que ele é culpado, não sabe? Nunca tive um caso tão amarrado." "Isso me incomoda", pensou Ralph. Não incomodava antes, mas incomoda agora. Não devia, porque Samuels está certo. Mas incomoda. "Você reparou nas mãos deles?" perguntou Ralph. "Quando o Terry estava mostrando como ensinou Derek a jogar, você viu as mãos dele?" "Vi, o que tem?" "Não tinha unha comprida no dedo mindinho", disse Ralph. "Em nenhuma das duas mãos." Samuels deu de ombros. "Ele cortou. Tem certeza de que está bem?" "Estou", disse Ralph. "É que..." A porta entre a área administrativa e a ala de detenção zumbiu e se abriu. O homem que andou apressado pelo corredor estava usando as roupas confortáveis de ficar em casa no sábado à noite. Uma calça jeans surrada e um moletom da TCU com Super Frog pulando na frente. Mas a pasta grande que ele carregava era de advogado. "Oi, Bill", disse ele. "E oi para você também, detetive Anderson. Algum de vocês pode me dizer por que prenderam o homem do ano de 2015 de Flint City? É só um engano que vamos poder resolver ou vocês perderam a porra da cabeça?" Howard Gold tinha chegado. Então foi o Howard que falou isso. Cara, eu tô com uma teoria. Eu já vou falar. Eu tô teorizando de que Terry é o cara treinador de beisebol de Oklahoma, que é o que foi preso. Só que eu acho que o Terry deve ter tipo um irmão gêmeo, né? Que cometia, que é de Nova York, porque ele tem uma placa diferente da de Oklahoma, e foi lá em Oklahoma, cometeu esse crime, porque eu não sei, entendeu? Tipo assim, o que levou ele pra Oklahoma pra fazer isso, qual a ligação dele, assim, com o Terry, se o Terry sabe que ele tem um irmão gêmeo, mas eu tô teorizando que é um irmão gêmeo do Terry, por isso que todo mundo tá achando que é o Terry, mas não era o Terry. Vou beber uma água. Voltei, capítulo 18, página 66.
para promotor público do condado William Samuels. Chefe de polícia de Flint City, Rodney Geller. Xerife do condado, Flint Richard Dowling. Capitão Avery Hoover, Polícia Estadual Posto 7. Detetive Ralph Anderson, DP de Flint City. Tenente Detetive Yuna Sablo, Policial Estadual Posto 7. Data: 13 de julho. Assunto: Centro de Transportes Vogel do Bron. A pedido do promotor Samuels e do detetive Anderson, cheguei ao Centro de Transportes Vogel às 14h30 na referida data. O Vogel é o centro principal de transportes terrestres na parte sul do estado, abrigando 3 grandes empresas de ônibus: Greyhound, Trailways e Mid-State, assim como uma Amtrak. Há também as agências de aluguel de carro de sempre: Hertz, Avis, Enterprise, Alamo. Como todas as áreas do centro de transporte são monitoradas por câmeras, fui direto ao escritório de segurança, onde fui recebido por Mitchell Camp, diretor de segurança do Vogel. Ele estava me esperando. As filmagens de segurança são mantidas por 30 dias e a operação toda é computadorizada. Então pude repassar tudo da noite de 10 de julho, visto de um total de 16 câmeras. De acordo com o Sr. Clinton Ellenquist, os atendentes da companhia de táxi de Flint City, que estava de serviço na noite de 10 de julho, a motorista Esbelta Rainwater, ligou às 21h30 para relatar que tinha encerrado a viagem. Esse é um ponto importante. A viagem terminou às 21h30. O Southern Limited, que a senhora Rainwater declarou ser o trem que suspeito sobre investigação pretendia pegar, pegou no Vogel às 21h50. Os passageiros desembarcaram na plataforma 3, 7 minutos depois. Os passageiros a caminho de Dallas Fort Worth foram autorizados a embarcar na plataforma 3 às 21h57. O Southern Limited partiu às 22h12. Os horários são precisos, pois todas as chegadas e partidas são monitoradas e registradas por computador. O diretor de segurança, Kemp, e eu assistimos às imagens de segurança de todas as 16 câmeras, começando às 21 do dia 10 de julho, só por garantia, terminando às 23 horas, aproximadamente 50 minutos depois que o Southern Limited partiu da estação. Estou com todas as referências de câmera no meu iPad, mas devido à declarada urgência da situação, de acordo com o promotor Samuels, farei um resumo neste relatório preliminar. Aí agora vai vir o resumo do que aconteceu nessas horas. Às 21h33, o suspeito entra na estação pelo portão norte, que é o ponto onde os táxis param e por onde a maioria dos viajantes entram. Ele atravessava o saguão principal, camisa amarela, calça jeans, e não carregava bagagem. Visão clara do rosto dele de 2 a 4 segundos, quando o suspeito olha para o relógio grande acima. Imagem enviada por e-mail para o promotor Samuels, para o detetive Anderson. 21h35. Foi 33 e 35. Suspeito para na banca de jornal, no centro do saguão, compra um livro e paga em dinheiro. O título não está visível e o funcionário não lembra, mas é provável que possamos conseguir isso se for necessário. Nessa filmagem, a fivela de cabeça de cavalo do cinto pode ser vista. Imagem enviada por e-mail para o promotor Samuels e para o detetive Anderson. 21h39. O suspeito sai da estação pela porta da Avenida Montrose, Portão Azul, apesar deste ponto de entrada e saída ser aberto ao público. É mais usado pelos funcionários do Vogel, pois o estacionamento fica daquele lado do prédio. Tem 2 câmeras posicionadas monitorando o estacionamento. O suspeito não aparece em nenhuma delas, mas Kemp e eu detectamos uma sombra momentânea que acreditamos que podia ser dele, indo para a direita, na direção do beco de serviço. O suspeito não comprou passagem para Southern Limited,
nem com dinheiro vivo ou com cartão de crédito da estação. Depois de examinar as imagens da plataforma 3 várias vezes de forma clara e completa, na minha opinião, posso declarar com razoável certeza que o suspeito não voltou para a estação e não entrou no trem. Minha conclusão é de que a ida do suspeito a Dubrov pode ter sido uma tentativa de deixar um rastro falso. Sim, assim, confundir a investigação. Especulo que o suspeito deve ter voltado a Flint City com a ajuda de um cúmplice ou pegando carona. Também é possível que tenha roubado um carro. O Departamento de Polícia de Dubrov não tem relatos de veículos roubados nos arredores do centro de transporte Svoga na noite em questão, mas, como o diretor de segurança Campbell observou, um carro pode ser retido no estacionamento mensal sem que haja registro de roubo por uma semana ou até mais. As imagens de segurança do estacionamento mensal estão disponíveis e vão ser examinadas conforme a exigência, mas a cobertura lá está longe de ser completa. Além disso, o diretor de segurança, Kemp, me informou que aquelas câmeras estão para serem substituídas e costumam ter defeitos de funcionamento. Acho que, no momento, ao menos, é melhor seguir outras linhas de investigação. Atenciosamente, Tenente Detetive Y. Sabo, Data Nexus. Capítulo 19, página 69. Howie Gold apertou a mão de Samuels e Ralph Anderson. Em seguida, olhou pelo espelho de um lado só para Terry Maitland, com sua camiseta do Golden Dragons e seu boné da sorte. As costas de Terry estavam eretas, a cabeça erguida e as mãos cruzadas sobre a mesa. Não havia tremor, agitação, nem olhar nervoso para o lado. Ralph admitiu para si mesmo que o homem não era a imagem da culpa. Por fim, Gold se virou para Samuels. Fale, disse ele, como se convidasse um cachorro a fazer o truque. Não tenho muito a dizer a essa altura, Howard. A mão de Samuels foi para a nuca. Agitou o cabelo espetado, que ficou abaixo por um momento e pulou mais uma vez. Ralph se lembrou de uma citação de Alfafa, que fazia com que ele e o irmão rissem quando crianças. Só se conhecem os amigos únicos na vida, uma única vez na vida. Só que não é um engano, e não, nós não perdemos a porra da cabeça. O que Terry diz? Até agora nada, falou Ralph. Gold se virou para ele. Lembrando que Gold é o advogado. Gold se virou para ele, os olhos azuis brilhavam, cintilando e um pouco ampliados pela lente redonda dos óculos. Você não me entendeu, Anderson. Não hoje. Sei que ele não disse nada para você hoje. Eu mesmo mandei que não falasse. Eu estou me referindo ao interrogatório inicial. É melhor me contar porque ele vai. Não houve interrogatório inicial, respondeu Ralph. E não havia necessidade de ficar incomodando com isso. Não com o caso que montaram em apenas 4 dias. Mas ainda assim, Ralph ficou. Em parte, tinha a ver com Howie Gold, o chamado pelo sobrenome. Como se eles nunca tivessem pagado bebidas um para o outro no Wagon Hill, em frente ao fórum do condado. Ele sentiu uma vontade ridícula de dizer ao advogado: não olhe para mim, olhe para o cara do meu lado, ele que está indo com tudo. O quê? Espere só um minuto. Gold enfiou as mãos no bolso da calça e começou a se balançar para frente e para trás sobre os calcanhares. Ralph já tinha visto aquilo muitas vezes, no fórum do condado e no distrito, e se preparou. Ser interrogado no banco de testemunhas por Howie Gold nunca era experiência agradável. Ralph, porém, nunca se ressentiu dele por isso. Era parte do processo. Está me dizendo que prendeu ele na frente de 2.000 pessoas sem dar ao homem uma chance de se explicar? Ralph respondeu. Você é um ótimo advogado de defesa, mas nem Deus poderia tirar Maitland dessa. E, a propósito, talvez tivesse 1.200 pessoas lá. 1.500 no máximo. O campo Estelle Braga não tem um espaço para 2.000. A arquibancada desabaria. Gold ignorou essa tentativa pífia de deixar o clima mais leve. Ele estava olhando para o detetive como se ele fosse um tipo novo de inseto. Mas você prendeu ele em um lugar público, no que poderia ser visto como seu momento de apoteose. Apoteose o quê? Perguntou Samuel sorrindo. Gold também ignorou isso. Ele ainda estava observando Ralph.
Você fez isso apesar de poder ter colocado presença policial silenciosa em volta do campo e prendido ele em casa, depois do fim do jogo. Fez isso na frente da esposa e das filhas dele, o que só pode ter sido uma ação deliberada. O que deu em você? O que foi que deu em você? Ralph sentiu o rosto ficar quente de novo. Quer mesmo saber, advogado? Ralph, disse Samuels em tom de advertência. Ele colocou a mão no braço do homem. O detetive soltou o braço da mão dele. Não fui eu que prendi ele. Mandei 2 policiais fazerem isso, porque tive medo de acabar botando as mãos no pescoço dele e enforcando o sujeito ali mesmo. O que daria material de sobra para um advogado inteligente como você? Ele deu um passo à frente, entrando no espaço pessoal de Gold para fazer com que ele parasse de se balançar. Ele pegou Frank Peterson e levou para o Parque Figs, então estuprou o garoto com um galho de árvore e o matou. Quer saber como ele matou? Ralph, isso é sigiloso, gritou Samuels. O detetive não deu atenção ao promotor. A perícia preliminar sugere que Terry abriu a garganta do garoto com os dentes. Talvez até tenha engolido um pouco de carne, entendeu? Isso deixou ele tão excitado que ele baixou a calça e gozou na parte de trás das coxas da criança. Foi o assassinato mais horrível, mais cruel, mais indescritível que qualquer um de nós já viu e vai ver. Ele devia estar se preparando para isso há muito tempo. Nenhum de nós foi à cena do crime Nenhum de nós que foi à cena do crime vai conseguir tirar as imagens da cabeça. E Terry Maitland é o culpado. O treinador T fez aquilo tudo. E não muito tempo atrás, ele estava segurando as mãos do meu filho, ensinando ele a rebater. Ele acabou de me contar isso, como se o exonerasse, sei lá. Gold não estava mais olhando para o detetive como se ele fosse um inseto. Agora havia uma espécie de assombro no rosto dele, como se o homem tivesse dado de cara com um artefato esquecido por uma raça extraterrestre desconhecida. Ralph não se importava, já tinha passado do ponto de se importar. Você também tem um filho, Tommy, não é? Não foi por isso que começou a ser treinador de futebol americano infantil com Terry, porque Tommy estava jogando? Ele botou as mãos no seu filho também, e agora você vai defender ele? Samuels disse. Pelo amor de Deus, cala essa boca. Gold tinha parado de se balançar, então recuou nem um pouco, e ainda estava olhando para Ralph, com aquela expressão de assombro quase antropólogo. Nem interrogaram ele, sussurrou. Nem interrogaram. Eu nunca... Ah, deixa disso, disse Samuels com alegria forçada. Você já viu de tudo, Harry. A maioria das coisas 2 vezes. Quem quer uma reunião com ele agora, disse Gold, brusco. Então desliguem o áudio e fechem a cortina. Tudo bem, disse Samuels. Você tem 15 minutos e vamos nos juntar a vocês. Veremos se o treinador tem alguma coisa a dizer. Gold disse. 1 hora, Sr. Samuels. 30 minutos. Depois vamos ouvir a confissão dele, o que pode fazer a diferença entre a prisão perpétua na McLester e a injeção letal. Ou ele vai para uma cela até a denúncia dele na segunda. Depende de você. Mas se achar que fizemos isso de maneira leviana, nunca se enganou tanto na vida. Gold foi até a porta. Ralph passou o cartão pelo mecanismo, ouviu o estalo quando a tranca dupla foi liberada e voltou para a janela para ver o advogado entrar. Samuels ficou tenso quando Maitland se levantou da cadeira e foi na direção de Gold, com os braços esticados. Mas a expressão no rosto dele era de alívio e não de agressão. Terry abraçou Gold, que largou a pasta e o abraçou também. Abraço de irmãos, disse Samuels. Que fofo. Gold se virou como se tivesse ouvido e apontou para a câmera com a luzinha acesa. Desliguem, a voz soou dele pelo alto-falante. O som também e fechem a cortina. Os botões ficavam em um console na parede que também tinha um gravador de áudio e um vídeo. Ralph desligou. A luz vermelha da câmera no canto da sala de interrogatório se apagou. O detetive assentiu para Samuels, que fechou a cortina. O som que fez ao cobrir o vidro trouxe uma lembrança desagradável a Ralph. Em 3 ocasiões. Todas anteriores a Bill Samuels. Ele assistiu à execução de McAllister. Havia uma cortina similar, talvez feita pela mesma empresa.
junto à longa janela de vidro entre a câmera de execução e a sala de observação. Era aberta quando as testemunhas entravam na sala de observação e fechada assim que o prisioneiro era declarado morto. Fazia o mesmo som rascante e desagradável. Vou a Zones, do outro lado da rua. Comprou um refrigerante e um hambúrguer, falou Samuels. Eu estava nervoso demais para comer no jantar. Quer alguma coisa? Um café me faria bem, sem leite, e um pacotinho de açúcar. Tem certeza? Já tomei o café dos Zones e não chamam aquilo de morte sombria à toa. Vou correr o risco, disse Ralph. Tudo bem, volto em 15 minutos. Se eles terminarem antes, não comece sem mim. Não havia a menor chance disso acontecer, no que dizia respeito a Ralph. O show era de Bill Samuels agora. Ele que levava toda a glória, se é que haveria alguma em um horror daquele. Havia cadeiras encostadas no lado oposto do corredor. Ralph se sentou ao lado da fotocopiadora, que estava zumbindo baixinho em stand-by. Ele olhou para a cortina fechada e se perguntou o que Terry Maitland estava falando lá dentro. Que álibi absurdo estaria oferecendo ao seu co-treinador de futebol americano. Ralph se viu pensando na grande mulher nativa americana que pegou Maitland no Gentleman Please e o levou até a estação de trem do Brough. Treino basquete da Liga Prairie na ACM, dissera. Maitland ia até lá e ficava sentado na arquibancada com os pais vendo a molecada jogar. Ela me falou que ia procurar talentos para beisebol na liga da cidade. Ela o conhecia, e ele devia tê-la reconhecido, considerando o tamanho e a etnia dela. Era uma mulher difícil de esquecer, mas ele a chamou de senhora. Por que fez isso? Mano, ele tem muito um irmão gêmeo, certeza. Por isso que o irmão dele não conhecia essa galera de Oklahoma. Por que fez isso? Porque mesmo que ele conhecesse o rosto dela, da CM, não se lembrava o nome da taxista. Era possível, mas o detetive não gostou muito da ideia. No que dizia respeito a nomes, Esbelta Henwer também não era tão fácil de esquecer. Bom, ele estava estressado, murmurou Ralph, para si mesmo e para a fotocopiadora, além disso. Outra lembrança ocorreu a ele, e com ela um motivo melhor para Maitland usar a palavra senhora. Seu irmão menor, Johnny, 3 anos mais novo, não era muito bom em esconde-esconde. Muitas vezes ele corria para o quarto e jogava o cobertor em cima da cabeça, aparentemente pensando que se não conseguisse ver Ralph não conseguiria vê-lo. Não era possível que um homem que acabara de cometer um assassinato terrível também tivesse tendência de ter o mesmo tipo de pensamento mágico? Se não conheço você, você não me conhece. Uma lógica maluca, claro. Mas o crime foi cometido por um maluco. E poderia explicar mais do que apenas a reação de Terry e a Hathaway. Podia explicar por que ele achou que poderia escapar, apesar de ser conhecido de um monte de gente em Fleet City e até ser uma celebridade entre os fãs de esporte. Será que esse suposto irmão gêmeo não sabia? Tipo assim, saiu de Nova York, né? Foi lá para aquela cidade, para Oklahoma, e cometeu o crime lá achando que ninguém ia reconhecer ele. Só que ele não contava que ele tinha um irmão gêmeo, que vai que ele não sabia que ele tinha, que morava naquela cidade e que era famoso, né? No entanto, tinha Carlton Scowcroft. Se fechasse os olhos, Ralph quase conseguia ver Gold sublinhando uma passagem fundamental no depoimento de Scowcroft e se preparando para o seu resumo para o júri. Talvez tenha roubado a ideia do advogado de O.G. Se a luva não coube, vocês devem absolvê-lo. Johnny Cochran dissera. A versão de Gold, quase tão memorável, poderia ser. Ele não sabia nada, então libertem-no. Não funcionaria. Não chegava nem perto de ser igual, mas, de acordo com Scowcroft, Maitland explicou o sangue no rosto e nas roupas, dizendo que uma veia no nariz tinha arrebentado. Jurou como um geyser. Jorrou como um geyser, disse Terry para Scowcroft. Tem algum atendimento médico por aqui? Isso foi o que o Terry supostamente tinha falado por esse Scowcroft, né? Só que Terry Maitland morou em Flint City a vida toda.
com exceção dos 4 anos da faculdade. Ele não precisaria que o outdoor do Kiki Care, perto do Coney Ford, o orientasse. Na verdade, nem precisaria perguntar. Então, por que fez isso? Mais uma vez, eu apontando que não são a mesma pessoa, são 2 pessoas diferentes. Samuels voltou com uma coca, um hambúrguer embrulhado em um papel alumínio e um café e um copo para a viagem que entregou a Ralph. Tudo tranquilo lá dentro? Tudo. Eles têm mais 20 minutos pelo meu relógio. Quando terminarem, vou tentar fazer com que ele nos permita colher DNA. Samuels desembrulhou o hambúrguer e levou o pão com cuidado para espiar. E levantou o pão com cuidado para espiar. Meu Deus, disse ele. Parece que uma coisa foi raspada da pele de uma vítima de queimadura. Tô falando do hambúrguer. Mesmo assim, o homem começou a comer. Ralph pensou em mencionar a conversa de Terry com Rainwater e a estranha pergunta dele sobre o atendimento médico, mas não falou nada. Pensou em tocar no assunto do fracasso de Terry se disfarçar ou mesmo tentar esconder o rosto com um óculos escuro. Mas também não mencionou isso. Ele tinha levantado essa questão antes e Samuels a descartou, sustentando, de maneira correta, que não eram importantes quando comparados com o depoimento das testemunhas oculares e as porras das provas periciais. O café estava horrível, como Samuels previa, mas Ralph tomou mesmo assim. O copo estava quase vazio quando Gold pediu para sair da sala de interrogatório. A expressão dele fez o estômago de Ralph Anderson se contrair. Não era preocupação, raiva ou indignação teatral que alguns advogados conseguiam exibir quando percebiam que um cliente estava na merda. Não era solidariedade e parecia genuína. Oi, véi. Ele falou, oi, véi. Oi, véi, disse ele. Vocês dois estão com um problemão. Capítulo 20, página 75. Hospital Geral de Flint City, Departamento de Patologia e Sorologia. Para Detetive Ralph Anderson, Tenente Yona Sablo, Promotor Público William Samuels. De Dr. Edward Bogan, data 14 de julho, assunto tipo sanguíneo e DNA. Vários itens foram testados para a verificação de tipo sanguíneo. O primeiro foi o galho usado para sodomizar a vítima, Frank Peterson, uma criança branca do sexo masculino, 11 anos de idade. O galho tinha aproximadamente 56 centímetros de comprimento e 8 de diâmetro. Uma seção mais ou menos na metade ficou com a casca arrancada, provavelmente por causa do manuseio brutal pelo criminoso. Ver fotografia anexada. Impressões digitais foram encontradas na parte lisa do galho. Foram fotografias escolhidas pela criminalista estadual antes de a prova ser entregue a mim pelo detetive Ralph Anderson, DP de Flint City, e pelo policial Yuna Sablo, Polícia Estadual Posto 7. Portanto, declaro que a cadeia de provas permanece intacta. O sangue nos últimos 12 centímetros do pedaço do galho é O positivo, que é o tipo da vítima, confirmado pelo médico da família de Frank Peterson, Horace Connolly. Havia vários outros traços de O positivo no galho, provocado por um fenômeno chamado respingos. É provável que gotas tenham jorrado quando a vítima foi sexualmente violentada, e é aceitável supor que o criminoso também recebeu respingos na pele e na roupa. Traços de um segundo tipo sanguíneo também foram encontrados na amostra. Era AB positivo, um tipo bem mais raro, 3% da população. Acredito que seja o sangue do criminoso e especulo que ele pode ter arranhado a mão usada para manipular o galho, coisa que deve ter feito com muita força. Muito sangue O positivo foi encontrado no banco do motorista, no volante e no painel de uma van Econoline em 2007, encontrada abandonada no estacionamento de funcionários atrás do Charles Pub, rua principal 1124. Respingos de sangue AB positivo também foram encontrados no volante da van. Essas amostras foram entregues a mim pelo sargento Elmer Stanton e Richard Spencer, da Divisão Criminalística do Estado, e declaro aqui que a cadeia de provas permanece intacta. Uma grande quantidade de sangue O positivo também foi encontrado nas roupas, camisa, calça, meia, tênis, Adidas e cueca jockey, retiradas do Subaru 2011,
descoberto em um embarcador abandonado perto da rodovia 72, também conhecido como a entrada do Old Forge. Há também um pouco de sangue AB positivo no punho esquerdo da camisa. Essas amostras foram entregues a mim pelo policial John Corita, posto 7, e pelo sargento Spencer, da Divisão de Criminalística do Estado. E declara aqui que a cadeia de provas permanece intacta. Nenhum sangue AB positivo foi encontrado no Subaru Outback até a composição deste relatório. Este tipo de sangue pode ser encontrado, mas é possível que qualquer arranhão que o criminoso tenha sofrido durante o crime já tivesse coagulado até o momento em que abandonou o veículo. Também é possível que ele tenha colocado um curativo, embora as amostras sejam tão pequenas que acho improvável. Seria cortes muito pequenos. Recomendo que o tipo sanguíneo de qualquer suspeito seja verificado logo, devido à relativa raridade do sangue AB positivo. DNA. A fila de amostras aguardando o teste de DNA do Cap City é sempre longa, e em circunstâncias normais, os resultados poderiam demorar semanas ou meses. No entanto, devido à extrema brutalidade desse crime e à idade da vítima, as amostras foram obtidas da cena do crime e foram colocadas na frente da fila. A principal dentre elas é o sêmen encontrado nas coxas e nádegas da vítima, mas amostras de pele também foram retiradas do galho usadas para sodomizar o garoto Peterson. E claro, há o sangue que já mencionei. O relatório de DNA do sêmen encontrado na cena deve estar disponível para comparação na semana que vem. O sargento Stanton me disse que o relatório pode estar disponível ainda antes, mas já lidei com questões de DNA. Muitas vezes isso sugeriria que sexta-feira que vem é mais provável, mesmo em caso prioritário como esse. Embora não seja o protocolo, sinto-me compelido e acrescentar um comentário pessoal aqui. Já lidei com provas de muitas vítimas de assassinato, mas esse é de longe o pior crime que precisei avaliar, e a pessoa que fez isso precisa ser capturada o mais rápido possível. Memorando o ditado às 11 horas pelo Dr. Edward Bogan. Meu Deus, cara, que tenso, mano. Imagina ter que fazer, relatório dessas coisas. Nossa, me deu agonia demais só de imaginar isso. Enfim. Só um adendo também. Eu tenho um livro aqui que é Serial Killers, Anatomia do Mal. E meu namorado que tá lendo ele, aí ele chegou até a comentar pra mim, assim... Nossa, eu acho que esse livro não é pra ti, porque ele tem muito assuntos sensíveis, né? Igual esse livro que eu tô lendo agora e tal. E esse livro que eu tô lendo, que é Outsider, ele também foi uma recomendação do meu namorado. E só agora que eu fui entender de fato o que aconteceu, ler e tudo mais. E eu não sabia que tinha esse tipo de violência. Aí quando eu contei pra ele, ele falou: ah, é verdade, tem. Mas agora já era, né? Já começou, então vamos terminar esse livro. Capítulo 21, página 77. Harry Gold terminou sua conversa particular com Terry às 20h40. O Harry Gold terminou a conversa particular com Terry às 20h40. 10 minutos antes de dar meia hora concedida para ele acabar. Àquela altura, Troy Hammond e Stephanie Gold, uma patrulheira que começava seu turno às 8, já tinham se juntado a Ralph e Bill Summers. Ela estava com um kit de DNA ainda no saco plástico, ignorando o comentário de Harry sobre o problemão. O detetive perguntou ao advogado se ele e seu cliente concordariam em uma coleta de DNA. Harry estava segurando a porta da sala de interrogatório com o pé para que não voltasse a se trancar. Querem coletar amostras de DNA da sua bochecha? Querem coletar amostras de DNA da sua bochecha, Terry? Tudo bem por você? Eles vão pegar de qualquer jeito e preciso de dar uns telefonemas rápido. Tudo bem, respondeu Terry. Círculos escuros haviam começado a se formar embaixo dos olhos dele, mas o treinador parecia calmo. Vamos fazer tudo o que temos que fazer para eu poder sair daqui antes da meia-noite. O homem parecia ter certeza absoluta de que isso aconteceria. Ralph e Summers trocaram um olhar. O promotor ergueu as sobrancelhas, o que fez ficar mais parecido com a alfafa do que nunca. Mano, eu vou pesquisar uma imagem desse alfafa. Não sei o que é, mas aparentemente o Summers parece o alfafa. Diga para minha esposa, disse Terry. Diga para ela que estou bem. Harry sorriu. Harry sorriu. É a primeira coisa da lista. Vá até o final do corredor, falou Ralph. O sinal é melhor. Eu sei, respondeu Harry. Já estava aqui antes.
é meio como uma reencarnação, e para Terry, não diga nada até eu voltar. O policial Ramage colheu as amostras na parte interna de cada bochecha e as mostrou para a câmera antes de botar cada uma no seu frasquinho. A policial Gold colocou os frascos de volta no saco e mostrou para a câmera ao lacrá-lo, como um adesivo vermelho das de prova. Em seguida, ela assinou a folha da cadeia de custódia. Os 2 policiais levariam as amostras para a salinha do tamanho de um armário, que as servia como um arquivo de provas do DP de Flint City. Lá seriam mostradas mais uma vez a uma câmera no teto. Antes de serem arquivadas. 2 outros policiais, provavelmente da Polícia Estadual, levariam para Cap City no dia seguinte. Dessa forma, a cadeia de provas permanece intacta, como o Dr. Morgan teria dito. Podia parecer um exagero, mas não era piada. Ralph não queria que houvesse um elo fraco naquela corrente. Nenhum escorregão, nenhum jeito de errar, não naquele caso. O promotor Samuels começou a voltar para a sala de interrogatório, enquanto Howard estava fazendo as suas ligações, perto da porta da sala principal. Mas Ralph o segurou por querer ouvir o que o advogado dizia. Howard conversou por um curto tempo com a esposa de Terry. O detetive o ouviu dizer, vai ficar tudo bem, Mercy. E fez uma segunda ligação, ainda mais curta, dizendo para alguém onde as filhas de Terry estavam e lembrando a essa pessoa que a imprensa estaria lotando a Travessa Burnham, e para que agisse de acordo. Em seguida, voltou para a sala de interrogatório. Tudo bem, vamos ver se conseguimos resolver essa confusão. Ralph e Samuels se sentaram na frente de Terry, a cadeira entre eles permaneceu vazia. Howard escolheu ficar de pé ao lado do cliente, a mão em seu ombro. Sorrindo, Samuels começou. Você gosta de garotinhos, não é, treinador? Não houve nenhuma hesitação de Terry. Muito. Também gosto de garotinhas, inclusive tenho 2. E com certeza as suas filhas praticam esporte. Com um treinador como pai, como não praticariam? Mas você não treina times femininos, não é? Nem futebol, nem softball, nem lacrosse. Você fica com os meninos. Beisebol no verão, futebol americano no outono, basquete no inverno. Se bem que acho que você só assiste a este último. Todas aquelas idas de sábado à tarde à ACM eram o que você poderia chamar de procura de novos talentos, certo? Estava procurando garotos com velocidade e agilidade, e talvez verificando como eles ficariam de short, já que estava por lá. Ralph esperou que Howard mandasse que eles parassem com aquilo, mas o advogado ficou em silêncio, pelo menos por enquanto. O rosto dele estava totalmente vazio, sem nada se movimentando além dos olhos, indo de um interlocutor ao outro. Ele devia ser um jogador de pôquer e tanto, pensou Ralph. Terry, porém, sorriu. Você deve ter ouvido isso de Esbelta Rainwater. Só pode ter sido. Ela é uma figura, não é? Você devia ouvir quando ela grita nas tardes de sábado. Bloqueia, mexe esses pés agora, vá até a cesta. Como ela está? Me diz você, disse Samuels. Afinal, você viu ela na noite de terça. Eu não... Howard segurou o ombro de Terry e o apertou antes que ele pudesse dizer qualquer coisa. Por que não paramos com esse interrogatório básico, hein? Digam para a gente por que Terry está aqui. Falem logo. Só um ponto. Ele não lembra de ter visto a Esbelta, né? E pelo que ele contou, ele conhece ela muito bem, sabe muito bem quem é a figura. Então, naquele dia do táxi, ele não viu ela. Ele não lembra de ter visto ela. Então, eu acho muito que não é ele. Deve ter, 2 Terry, sabe? Uns 2 gêmeos e tal. E nem acredito na teoria de que pode ser, o fragmentado, sabe? Porque a unha tira toda essa teoria. Porque um tem unha grande e o outro tem unha curta. Diga para a gente onde você estava na terça, respondeu Samuels. Já que começou, pode terminar. Eu estava... No entanto, Howard Gold apertou o ombro de Terry de novo, dessa vez com mais força antes que ele pudesse continuar. Não, Bill, não é assim que vai ser. Primeiro vocês falam para nós o que tem, senão vou direto para a imprensa dizer que prenderam um dos cidadãos de ouro de Flint City pelo assassinato de Frank Peterson. Jogaram a reputação dele na lama, apavoraram a esposa e as filhas dele e não querem dizer por quê. Samuels olhou para Ralph, que deu de ombros.
Se a promotoria não estivesse presente, Ralph já teria mostrado as provas na esperança de uma confissão rápida. Vai em frente, Bill, disse Howie. Esse homem precisa voltar para casa e ficar com a família. Summers sorriu, mas não havia humor no olhar dele. Era apenas uma exibição de dentes. Ele vai vê-las no tribunal, Howard, durante a denúncia na segunda. Ralph sentiu o tecido da civilidade se desfiando e pôs maior parte da culpa disso em Bill, que estava genuinamente enfurecido com o crime e com o homem que o cometeu. Como qualquer um ficaria, mas isso não puxava o arado, como o avô de Ralph teria dito. Ei, antes de começarmos, tenho uma pergunta, disse Ralph, esforçando-se para falar com animação. Só uma, tudo bem, advogado? Não é nada que a gente não vá descobrir mesmo. Howie pareceu agradecido de desviar a atenção de Summers. Vamos ouvir. Qual é o seu tipo sanguíneo, Terry, você sabe? Terry olhou para Howie, que deu de ombros para Ralph. Eu tenho que saber? Dou 6 vezes por ano na Cruz... dou 6 vezes por ano na Cruz Vermelha, porque é bem raro. AB positivo? Terry piscou. Como sabia? Então, ao se dar conta de qual devia ser a resposta. Mas não é tão raro. Se quer sangue raro de verdade, é o AB negativo. 1% da população. A Cruz Vermelha tem gente desse tipo de descagem rápida, pode acreditar. Quando falamos de coisas raras, sempre penso nas digitais, comentou Summers, como se estivesse passando o tempo. Acho que é porque elas parecem com tanta frequência no tribunal. Onde quase nunca fazem parte da decisão de júri, disse Howard. Summers o ignorou. Não existem duas digitais iguais. Há até pequenas variações nas digitais de gêmeos idênticos. Gêmeos idênticos. Eu estou muito teorizando que são gêmeos idênticos. Porque o assassino é AB positivo. E Terry também é AB positivo. O que faz sentido serem duas crianças gêmeas, né? Terem nascido com o mesmo tipo de sanguíneo. Agora, realmente, digital, né? Você não tem um gêmeo idêntico, tem, Terry? Não vai dizer que encontraram as minhas digitais na cena em que o garoto Pearson foi morto, vai? A expressão de Terry era pura incredulidade. Ralph tinha que dar o braço a torcer. O homem era um excelente ator, e pelo que parecia, pretendia levar aquilo até o fim. Temos tantas digitais que mal conseguimos contar, disse Ralph. Então, estão em toda a van branca que você usou para sequestrar o garoto Peterson. Estão na bicicleta dele, que encontramos na parte de trás da van, estão na caixa de ferramentas que estavam na van, estão em todo o Subaru que você pegou nos fundos do Shores Pub. Ele fez uma pausa. E estão no galho, usado para sodomizar o menino, um ataque tão cruel que os ferimentos internos por si só provavelmente o teriam matado. Não foi preciso usar o pó digital e nem luz ultravioleta nessas, disse Summers. As digitais estão claras com o sangue da criança. Era nessa hora que a maioria dos criminosos, uns 95%, desmoronaria, com os seus advogados ao lado. Não esse. Ralph viu o choque e surpresa no rosto do homem, mas não culpa. Howie se recuperou. Vocês têm digitais, tudo bem. Não seria a primeira vez que digitais são plantadas. Algumas, talvez, disse Ralph. Mas 70, 80 e com sangue na própria arma do crime? Também temos uma cadeia de testemunhas, disse Summers. Ele começou a contá-las nos dedos. Você foi visto abordando Peterson no estacionamento do Jerry's Fine. Foi visto colocando a bicicleta dele na parte de trás da van. Ele foi visto entrando na van com você. Você foi visto saindo do bosque onde o assassinato aconteceu, coberto de sangue. Eu poderia continuar, mas minha mãe sempre diz para guardar um pouco para depois. Testemunhas oculares raramente são confiáveis, disse Howie. As digitais são questionáveis, mas testemunhas oculares... Ele balançou a cabeça. Ralph se intrometeu. Na maioria dos casos, eu concordaria. Não nesse. Entrevistei uma pessoa há pouco que disse que Flint City é, na verdade, uma cidade bem pequena. Não sei se concorda, mas West Side é bastante unido. E o Sr. Maitland aqui é muito conhecido por lá. Terry, a mulher que te identificou no Jared's é uma vizinha sua. E a garota que te viu sair do bosque do Parque Fix conhece você muito bem. Não só porque mora perto da sua casa, na rua Barnum, mas também porque você já trouxe de volta o cachorro perdido dela. Junie Morris?
Terry estava olhando para Ralph com descrença sincera. June? Temos outra, disse Samuels, muitas outras. Esbelta? Terry parecia sem fôlego, como se tivesse levado um soco. Ela também? Muitas outras, repetiu Samuels. Todos escolheram você dentre um grupo de 6 fotos, disse Ralph, sem hesitar. E a foto do meu cliente, por acaso, era dele usando o boné de golfe do Golden Dragons em uma camisa com um C grande nela? Perguntou Harry. Por acaso o dedo do policial que colheu o depoimento não pousou nelas? Você sabe que não, falou Ralph. Pelo menos espero que saiba, Terry disse. Isso é um pesadelo. Samuels deu um sorriso solidário. Eu entendo, e tudo o que você precisa fazer para acabar com ele é nos contar por que fez isso. Como se pudesse haver um motivo na Terra que levasse uma pessoa sã a entender aquilo, pensou Ralph. Pode fazer diferença. Samuels estava quase bajulando agora. Mas você precisa fazer isso antes de o resultado do DNA volte. Nós temos muitas amostras, e quando baterem com as amostras da sua boca, ele deu de ombros. Conte para a gente, ordenou Ralph. Não sei se foi insanidade temporária, ou uma coisa que você fez em um estado de fuga, ou uma compulsão sexual, ou o quê. Mas conte pra gente. Ele ouviu sua voz subindo, pensou em fechar a boca, mas mandou tudo a merda. Seja homem e conte para a gente. Falando mais consigo mesmo do que com os homens do outro lado da mesa. Terry disse. Não sei como nada disso é possível. Eu nem estava na cidade na terça. Então onde você estava? Perguntou Samuels. Vá em frente, desembucha. Adoro uma boa história. E quase todos os livros da Agatha Christie no ensino médio. Terry virou o rosto olhando para Gold, que assentiu. Ralph, no entanto, achou que Harry parecia preocupado agora. As coisas sobre o tipo sanguíneo digitais o deixaram bem abalados, e as testemunhas oculares ainda mais. O que mais mexeu com ele talvez foi o que a pequena June Morris, cujo cachorrinho perdido foi devolvido pelo confiável treinador T. Eu estava em Cap City. Saí às 10 da manhã de terça. Voltei tarde na noite de quarta. Bom, 9:30 é tarde para mim. Imagino que não tivesse ninguém com você, disse Samuels. Estava sozinho, refletindo, não é? Se preparando para o grande jogo. Você foi de carro ou na van branca? A propósito, onde guardava a van? E como conseguiu roubar uma placa de Nova York? Tenho uma teoria sobre isso, mas adoraria ouvir você confirmar ou negar. Você quer me ouvir ou não? Perguntou Terry. Por incrível que pareça, ele tinha começado a sorrir de novo. Talvez esteja com medo de ouvir e talvez devesse ter medo. Você está com merda até a cintura, Sr. Samuels, e só estava se afundando mais. É mesmo? Então por que sou eu quem pode sair daqui e voltar para casa quando essa... Eita, é mesmo? Porque sou eu que posso sair daqui e voltar para casa quando essa conversa acabar. Acalme-se, disse Ralph baixinho. Samuels se virou para ele, o cabelo espetado, balançando de um lado para o outro. Ralph não viu nada de cômico naquele cabelo agora. Não me mande ficar calmo, detetive. Estamos sentados aqui com um homem que estuprou um garoto com um galho de árvore e arrancou a garganta dele como a porra de um canibal. Gold olhou diretamente para a câmera no canto, agora falando para algum juiz e júris futuros. Pare de agir como uma criança nervosa, senhor promotor público. Eu vou encerrar esse interrogatório agora. Eu não estava sozinho, disse Terry. Eu não sei nada sobre a van branca alguma. Fui com Everett Holden, Billy Quaid e Debbie Grant, todos do departamento de inglês de Flea High School. Em outras palavras, meu expedition estava na oficina porque o ar-condicionado tinha quebrado e fomos no carro de Evie. Expedition é o carro verde dele? Não sei. Ele é o chefe de departamento e tem uma BMW bem espaçosa. Nós saímos da escola às 10. Com aquelas palavras, Samuels pareceu perplexo demais por um tempo para fazer a pergunta óbvia. Então Ralph fez. O que havia em Cap City que faria 4 pessoas de inglês irem para lá no meio das férias de verão? Harlan Coben, respondeu Terry. Quem é Harlan Coben? Perguntou Bill Samuels. Pelo visto, o interesse dele em histórias de mistérios não tinha passado de Agatha Christie. Ralph sabia. Ele não era um grande leitor de ficção, mas sua esposa era. O escritor de mistério? O escritor de mistério, concordou Terry. Olha, tem um grupo chamado Professores de Inglês dos 3 estados, e todo ano eles organizam uma conferência de 3 dias no meio do verão. É o único momento em que todo mundo consegue se reunir.
tem seminários e painéis de discussão, esse tipo de coisa. Acontece em uma cidade diferente a cada edição. Este ano foi em Cap City, só que os professores de inglês são como todo mundo. É difícil reuni-los mesmo durante o verão, porque tem muitas outras coisas acontecendo. Todas as pinturas e concertos que não foram feitos durante o ano letivo, férias de família, além de várias atividades de verão. Para mim, são a Liga Infantil e a Liga da Cidade. Então, Pete sempre tenta arrumar um palestrante famoso para sair, para atrair pessoas no segundo dia, que é quando a maioria aparece. E no caso foi na terça passada? Perguntou Ralph. Isso mesmo. A conferência deste ano foi no Sheraton, de 9 de julho até segunda, 11 de julho, quarta. E o menino foi morto no dia 10, né? Na terça. Eu não ia a uma dessas conferências, tinha 5 anos, mas quando o Ivy me disse que Coben seria a palestrante principal e que outros professores de inglês iam, pedi a Galvin Frick e ao pai de Baby Petal para assumirem os treinos de terça e quarta. Fiquei arrasado de ter que pedir isso, com o jogo da semifinal chegando, mas sabia que estaria de volta para os treinos de quinta e sexta, e não queria perder o Coben. Já li todos os livros dele. Ele é ótimo com enredo e tem senso de humor. Além disso, o tema da conferência deste ano foi uma ficção adulta popular nas aulas do 7º ano fundamental, ao 3º ano do ensino médio. Do Fundamental 2 ao 3º ano do ensino médio. E essa questão é polêmica há anos, sobretudo nesta parte do país. Pode pular os detalhes irrelevantes, disse Samuels, vai direto ao ponto. Tudo bem. Nós ficamos lá para almoçar, ficamos durante a palestra de Coben, ficamos no painel das 8 da noite, passamos a noite lá. Eve e Debbie pegaram quartos individuais, mas eu dividi o custo de um quarto duplo com Billy Quaid. Essa ideia foi dele. Disse que estava com obra em casa e que precisava economizar. Eles podem confirmar tudo isso. Ele olhou para Ralph e levantou as mãos, as palmas viradas para cima. Eu estava lá, esse é o ponto. Silêncio na sala. Por fim, Samuels disse. Que horas foi a palestra de Coben? Às 3, disse Terry. 3 horas da tarde de terça. Muito conveniente, disse Samuels com acidez. Harry Gold deu um sorriso largo. Não para você. 3 horas, pensou Ralph. Quase a mesma hora em que Arlene Stanhope alegou ter visto Terry colocando a bicicleta de Frank Pearson na parte de trás da van branca roubada. E ainda indo embora com o garoto no banco do passageiro. Não era quase. A senhora Stanhope disse que ouviu o sino da prefeitura anunciar a hora. A palestra foi no auditório principal de Sheraton? Perguntou Ralph. Foi, em frente ao salão de basquete. E você tem certeza de que começou às 3? Bom, foi quando o presidente de Pires começou a apresentação, que se arrastou por pelo menos uns 10 minutos. E por quanto tempo o Coben falou? Acho que uns 45 minutos. Depois disso respondeu a perguntas. Devia ser umas 4:30 quando terminou. Os pensamentos de Ralph estavam girando como papel em uma ventania. Ele não conseguia se lembrar de já ter levado um golpe tão inesperado. Eles deveriam ter verificado a movimentação de Terry antes, mas isso significaria perder até segunda de manhã. Ele, Samuels e Uni Sábado da Polícia Estadual concordaram que fizeram perguntas sobre Maitland antes de sua prisão, corriam o risco de alertar um homem muito perigoso. E pareceu desnecessário, considerando o peso das evidências, mas agora... Ele olhou para Samuels, mas não viu ajuda imediata lá. A expressão do homem era uma mistura de desconfiança e perplexidade. Vocês cometeram um erro grave aqui, disse Gold. Não é possível que não vejam isso. Não tem erro, disse Ralph. Temos digitais, temos testemunhas oculares que o reconheceram, e em breve teremos o primeiro resultado dos testes de DNA. Um resultado positivo acaba com a questão. Mas talvez tenha outra coisa em breve, disse Gold. Meu investigador está cuidando disso agora mesmo, e nossa confiança é alta. O quê? Perguntou Samuels com rispidez. Gold sorriu. Por que estragar a surpresa antes de vermos o que Alec vai descobrir? Se o que meu cliente me disse estiver correto, acho que vai abrir um novo buraco no seu barco, Bill, e ele já está enchendo de água. O Alec em questão era Alec Pelley, um detetive aposentado da Polícia Estadual que agora trabalhava com exclusividade para advogados criminalistas. Ele era caro e bom no trabalho. Uma vez, tomando uns drinks, Ralph perguntou a Pelley por que ele foi para o lado sombrio da força.
Perry respondeu que tinha prendido pelo menos 4 homens que mais tarde passou a acreditar que fossem inocentes e sentia que tinha muito pelo que espiar. Além do mais, dissera ele, então, a aposentadoria é um saco quando você não joga golfe. Não adianta especular o que Perry estava investigando dessa vez, sempre supondo que não era uma quimera qualquer ou um blefe de advogado de defesa. Ralph olhou para Terry, mais uma vez procurando culpa e vendo apenas preocupação, raiva e surpresa. A expressão de homem que foi preso por uma coisa que não fez. Só que ele fez. Todas as provas diziam isso, e o DNA colocaria o último prego no caixão dele. O álibi era uma enganação artisticamente construída, saída direto de um livro da Agatha Christie ou Harlan Coben. Ralph começaria o trabalho de desmontar os truques de mágica na manhã seguinte, a partir do interrogatório com os colegas de Terry, indo a uma verificação da conferência, concentrando-se nos horários de começo e do final da aparição de Coben. Mesmo antes de dar início a esse trabalho, seu pão com manteiga, ele viu um possível buraco no álibi de Terry. Além Stanhope viu Frank Peterson entrar numa van branca com Terry às 3. Johnny Morris viu Terry no Parque Figs, coberto de sangue, por volta das 6h30. A mãe da garota disse que estava passando previsão do tempo no noticiário quando Johnny saiu. E isto marcava o horário. Isso deixa um buraco de 3h30, que era tempo mais que suficiente para dirigir os 110 quilômetros de Cap City para Flint City. E se não tivesse sido Terry Maitland que a senhora Stanhope viu no estacionamento de Jared's Fine Groceries, e se fosse um cúmplice parecido com Terry, ou talvez só vestido como Terry, de boné e camiseta do Golden Dragons, parecia improvável, até por a idade da senhora. E também os óculos grossos que ela usava. Acabamos aqui, cavalheiros? Parecia improvável, até por a idade que ela tinha e os óculos que ela usava. Agora fez sentido na minha cabeça. Acabamos aqui, cavalheiros? Perguntou Gold. Porque se pretendem manter o Sr. Maitland preso, tem um monte de tarefas a resolver. A primeira delas é falar com a imprensa. Não é coisa que mais gosto de fazer, mas... Você está mentindo, disse Seamus com amargura. Mas isso pode afastá-los da casa de Terry e das filhas dele. E dar às filhas dele a chance de entrarem sem serem perseguidas e fotografadas. Acima de tudo, vai dar à família um pouco de paz que vocês roubaram com tanto descuido. Guarde isso para as câmeras, disse Seamus. Ele apontou para Terry, perguntando, também agindo por algum futuro juiz e júri. Seu cliente torturou e assassinou uma criança. E se a família dele é um dano colateral, o responsável é só ele. Você é inacreditável, disse Terry. Você nem me interrogou antes de me prender. Não fez nem mesmo uma pergunta. Ralph disse. O que fez depois da palestra, Terry? O treinador balançou a cabeça, não em negação, mas como se para espairecer. Depois, entrei na fila com todo mundo, mas ficamos bem atrás. Graças a Deb. Ela precisou ir ao banheiro e queria que esperássemos para entrarmos na fila juntos. Ela ficou muito tempo lá. Várias pessoas também foram ao banheiro, assim que as perguntas terminaram. Mas as mulheres sempre demoram mais, porque, bom, você sabe, o número de cabines é menor. Eu fui até a banca de revistas com Eve e Billy e ficamos por lá. Quando ela se encontrou com a gente, a fila estava quase no saguão. Que fila? Perguntou Seamus. Você mora embaixo de uma pedra, Sr. Seamus? A fila de autógrafos. Todo mundo estava com um exemplar do livro novo dele. Eu falei que faria. Estava incluindo no preço do ingresso da conferência. Tenho o meu assinado e datado, e ficarei feliz em mostrar a vocês, supondo que a polícia não tenha tirado da minha casa junto com o restante das minhas coisas, claro. Quando chegamos à mesa de autógrafos, já passava das 5h30. Se era verdade, pensou Ralph, o buraco que ele imaginou no álibi de Terry tinha ficado do tamanho da cabeça de um alfinete. Em teoria, era possível ir de Cap City para Flint City em 1 hora, o limite de velocidade da rodovia era de 110, e a polícia só olharia 2 vezes se você estivesse a mais de 130 ou 140. Mas como Terry teria tido tempo de cometer o assassinato?
A não ser que tivesse tido um cúmplice sósia. A não ser que tivesse sido o cúmplice sósia. Mas como isso batia com as digitais dele em tudo, até no galho? Resposta: não batia. Além do mais, por que Terry ia querer um cúmplice parecido com ele, vestido como ele, ou as duas coisas? Resposta: ele não ia querer. Os outros professores de inglês estavam com você o tempo todo em que ficou na fila? Perguntou Summers. Sim. Os autógrafos também foram dados no salão principal? Foram. Acho que chamam de salão de baile. E quando vocês todos pegaram seus autógrafos, o que fizeram? Fomos jantar com alguns professores de inglês do Broken Arrow, que conhecemos quando estávamos na fila. Jantar aonde? Perguntou Ralph. Em um lugar chamado Fire Pit. É uma churrascaria a uns 3 quarteirões do hotel. Chegamos lá por volta das 6, tomamos umas bebidas antes, comemos sobremesas depois. Foi bom. Ele disse aquilo quase melancolicamente. Nós éramos 9, eu acho. Voltamos andando até o hotel e assistimos ao painel da noite, que tinha a ver com como lidar com livros complicados, como O Sol. É para todos e Matadouro 5. Eve e Debbie saíram antes do final, mas Bill e eu ficamos até acabar. Que horas foi isso? Perguntou Ralph. Umas 9h30. E depois? Bill e eu tomamos uma cerveja no bar, fomos para o quarto e dormimos. Ele estava ouvindo uma palestra de um famoso escritor de mistério, quando o garoto Peterson foi sequestrado, pensou Ralph. Jantando com pelo menos outras 8 pessoas quando o garoto Peterson foi morto. Estava assistindo a um painel sobre livros banidos quando Esbelta Hunter alegou tê-lo levado de táxi ao Gentleman Please, até a estação de trem em Dubrol. Ele deve saber que vamos recorrer aos colegas dele, que vamos procurar os professores de Broken Arrow, que vamos falar com o barman de Sheraton. Deve saber que vamos verificar as filmagens de câmeras de segurança do hotel e até o autógrafo no exemplar dele do mais novo livro de Harlan Coben. Ele tem que saber essas coisas, ele não é burro? A conclusão que a história dele se confirmaria era, ao mesmo tempo, inevitável e inacreditável. Summers se inclinou para a frente sobre a mesa, projetando o queixo. Você espera que a gente acredite que você esteve com outras pessoas o tempo todo entre 3 da tarde e 8 da noite de terça? O tempo todo? Terry olhou para ele de um jeito que só professores de ensino médio conseguiam. Nós dois sabemos que você é um idiota, mas não vou constrangê-lo na frente dos seus colegas dizendo isso. Isso ele pensou, né? Aí o que ele disse? Claro que não. Usei o banheiro antes da palestra de Coben começar. E fui uma vez no restaurante. Talvez você consiga convencer um júri que vim para a frente, matei o pobre Frank Peterson e voltei para Cap City no minuto e meio e levei para esvaziar a bexiga. Acho que vão acreditar? Samuels olhou para Ralph, que deu de ombros. Não temos mais nenhuma pergunta no momento, disse Samuels. O Sr. Maitland será levado até a cadeia do condado e mantido sob custódia até a denúncia na segunda. Os ombros de Terry murcharam. Vocês pretendem ir em frente com isso? Disse Gold. Pretende mesmo? Ralph esperava outra explosão de Samuels, mas dessa vez o promotor público o surpreendeu. Ele parecia quase tão cansado quanto Maitland. Pare com isso, Howard. Considerando as provas, você sabe que não tem escolha. E quando o DNA voltar como positivo, vai ser vitória certa. Ele se inclinou para a frente de novo, mais uma vez invadindo o espaço de Terry. Você ainda tem uma chance de evitar a injeção letal, Terry. Não é muito boa, mas existe. Sugiro que aproveite. Pare de baboseira e confesse. Faça isso por Fred e Aline Peterson, que perderam os filhos da pior maneira possível. Você vai se sentir melhor. Terry não recuou como Summers devia ter esperado. Na verdade, ele se inclinou para a frente e foi o promotor que recuou, com medo do que o homem do outro lado da mesa ter alguma coisa contagiosa que ele pudesse acabar pegando. Não tenho nada a confessar, senhor. Não matei Frank Peterson. Jamais faria mal a uma criança. Você pegou o homem errado. Samuel suspirou e se levantou. Tudo bem. Você teve a sua chance. Agora, que Deus te ajude. É isso, gente. Essa aqui foi a página 90. Vou parar a leitura por aqui. Será que eu leio mais um capítulo? Porque lendo mais um capítulo a gente meio que termina. Deixa eu ver quantos minutos já foi. Não, no próximo amanhã, no caso, né, eu leio. Que vai ser o capítulo 22, 23, aí a gente já vai para
pro dia 14 e 15 de julho. Mas enfim, gente, o capítulo foi longo, muita coisa aconteceu. Teve mais essa questão de pegar, né, o depoimento, né, do Terry e tudo mais. E agora a gente sabe que ele tem um cúmplice. Quer dizer, que ele tem um cúmplice não, que ele tem um álibi, né? E que eu acredito que o álibi dele deve ser real, tem muitas pessoas envolvidas. E eu já tô teorizando muito que não foi ele, que não foi o Terry, que foi uma outra pessoa parecida com ele. E muito provável que seja tipo um irmão gêmeo. Mas enfim, pessoal, até a próxima leitura de amanhã. Tchau, tchau.